Bom, boa noite, pessoal. A gente está aqui agora para nossa sétima aula. A gente ainda está lidando com as finanças de curto prazo, só que agora a gente vai tratar do orçamento empresarial. A gente, na aula passada, tratou da gestão do capital de giro. Nessa aula, a gente vai tratar do orçamento, que é uma ferramenta de alinhamento do curto prazo com os nossos objetivos estratégicos, né, com o plano de negócio da empresa. E na aula que vem, a oitava aula, a gente termina esse ciclo de finanças de curto prazo, finanças corporativas de curto prazo, fazendo uma análise da gestão de estoques, da gestão do capital, do caixa, né, política de dividendos, enfim. É mais ou menos isso, né? Bom, então vamos à nossa aula. Pessoal, o que é o orçamento empresarial? O orçamento empresarial ele é uma peça de planejamento. Normalmente ela tem um horizonte de um ano, pode ser frequência diferente dessa. Em empresas grandes, ele é revisado a cada trimestre, né? Eu lembro que eu já fui do Conselho Fiscal da Petrobras e da Caixa. Trimestralmente, esse orçamento ele é reavaliado. Então, isso tira um pouco aquele mito de que o orçamento acaba sendo uma peça engessada, que você acaba é, é, não servindo para muita coisa. Pelo contrário, o orçamento ele é um balizador do desempenho das companhias e em empresas grandes ele é um balizador importante. Ele é inclusive uma ferramenta de comunicação, ele é uma ferramenta de alinhamento de política da empresa, enfim. Então ele é uma peça bastante importante, né? Muita gente tem um certo preconceito com relação ao orçamento, mas a gente vai ver na aula de hoje que ele tem a sua importância sim. E se você quer fazer uma gestão profissional, uma gestão de alto nível, você não pode prescindir dessa peça, né? O orçamento na prática ele é um grande orientador para as receitas e despesas da empresa, né? A gente tem um orçamento, a gente acaba balizando algumas metas em cima desse orçamento, né? Principalmente na hora que você vai checar se as metas trimestrais foram atendidas ou não, e aí você tem chance de fazer um alinhamento. E isso é coisa importante, porque muita gente confunde ter um orçamento com ser engessado. Mas ao mesmo tempo também não posso ter repensar minha empresa todo dia. Então esse período de 3 meses, na minha opinião, ele é bastante razoável para você repensar o que você está fazendo durante o ano, né? Ele é tão importante que alguns setores, algumas empresas têm que fechar pequenos demonstrativos de acordo com a regulação a cada trimestre. Então, é uma peça que a gente precisa ter conhecimento, né? É, de acordo com essa definição aqui, orçar significa processar todos os dados constantes do sistema de informação contábil e financeiro, introduzindo dados e cenários previstos para o próximo exercício, bem como potenciais fatores de risco. Trazendo isso para um português mais claro, o que o orçamento faz? O orçamento, você, lá para setembro, outubro, você começa a pensar no ano seguinte, você sempre tem um objetivo de chegar a um certo lugar no futuro, né? Seja por market share, seja por vendas, seja por pagamento de dividendos, enfim. E essa ligação entre o presente e o futuro, ela se dá exatamente pela peça orçamentária, né? Se a gente tem uma visão de longo prazo, a gente quer chegar a um certo lugar na nossa empresa, não adianta muito eu viver só no dia a dia. O dia a dia, a gente todo dia vai ter coisas de curto prazo para fazer e que a maior parte delas não vai me levar para onde eu quero. Isso vale para a empresa e vale para a vida da gente, né? Se a gente pensar no curto prazo, no dia a dia, né, o que eu estou fazendo para cuidar do meu futuro, a gente vai ver que pô, todos nós fazemos muito pouco, ou pelo menos a maioria de nós faz muito pouco pelo futuro e acaba perdendo tempo com muita coisa que não tem importância muito grande. Eu tive a oportunidade de ler uma vez um livro de um cara que foi diretor executivo da Disney, e esse cara ele é, trouxe uma coisa bem interessante, né? Ele começa o dia dele com uma agenda e que ele separa assim tudo aquilo que é importante que vai fazer diferença nos próximos 5 anos e aquilo que não vai fazer diferença nenhuma. E ele foca naquilo. E aquele que ele não foca, ele delega. Então, essa clareza, né, que a gente trouxe na primeira aula, chamando de foco, esse direcionamento, né, que está muito ligado ao propósito que você tem, à missão, e que acaba se transformando nessa visão do que eu quero para o futuro, ele é ligado para o presente exatamente através da peça orçamentária, né? Enfim.
Vamos lá. Quais são os objetivos técnicos do orçamento empresarial? Tá? Esses que são os objetivos de livro, né? Basicamente é unir os diversos objetivos da empresa em busca da expressão do plano e controle de resultados, né? Ele também tem um objetivo de coordenação das áreas da empresa para que todo mundo caminhe na mesma direção. Em empresas pequenas isso não é tão claro, mas em empresas grandes você acaba tendo muito problema de convergência ao objetivo comum, né? Você tem cada área acaba defendendo o seu próprio interesse e você, se não tiver uma peça que una esses esforços, você acaba tendo muito problema, né? E só que o orçamento também tem outros objetivos. Então, aqui a gente lista alguns desses objetivos exatamente para mostrar que ele não é simplesmente uma peça de enfeite, né? O primeiro é que muitas vezes ele é um sistema de autorização. Para empresas grandes, para que você possa utilizar recursos, por exemplo, de investimento, né, para a expansão da sua área, para uma modernização, seja para uma reforma, isso tem que ter constado do orçamento da empresa anual. Então, ele acaba sendo um limitador das áreas. Quer dizer, ou você está com isso no orçamento, ou você não pode fazer, né? Pode parecer burocratizado, pessoal, mas pensa só. Se eu tenho uma empresa do tamanho de uma Petrobras, do tamanho de uma Caixa Econômica, do tamanho de um Banco do Brasil, seria impossível você fazer esse planejamento área a área se não houvesse uma peça centralizadora que é o orçamento, né? Então é por aí. Esse aqui é o que eu mais gosto, é um meio de projeção e planejamento. Por que planejamento? Aí eu queria fazer uma reflexão com vocês. Muitas vezes, quando a gente vai falar de orçamento ou vai falar de planejamento estratégico da empresa, a gente acaba tendo uma visão um pouco preconceituosa dessa peça. Muitas vezes, porque a forma como essas ações estão sendo realizadas dentro da empresa, ela traz uma sensação de perda de tempo, né? Eu tenho experiência de planejamento e muitas vezes o que acontece é que você coloca uma pessoa que não é bem de planejamento ou que é muito teórica e que não tem muita convivência com as outras áreas da empresa para puxar esse processo e acaba se discutindo muita besteira e acaba se perdendo tempo com muita coisa irrelevante, né? Em vez de você focar naquilo que é relevante, as pessoas acabam ficando presas a essa questão do planejamento. As pessoas são muito resistentes ao planejamento, tá? Eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar quase 2 anos na presidência da República e eu lembro que as pessoas da parte de execução mesmo, que faziam as coisas, elas eram muito resistentes assim a serem não só avaliadas, mas ter um plano de ação, né? É super engraçado que faz todo sentido eu ter um planejamento do que eu vou fazer nos próximos 2 anos, mas as pessoas em geral, não só na presidência, na Petrobras, em todos os lugares, né, no próprio Tesouro Nacional, elas são muito resistentes a dar satisfação do que elas estão fazendo, a discutir prazo, a discutir cobrança. Só que é o seguinte, se a gente não coloca uma mão firme nisso, o que acontece é que cada área vai para um lado e no final o desempenho da empresa cai. E só para a gente lembrar, o nosso objetivo como gestor é exatamente garantir que o desempenho da empresa vai ser satisfatório. Eu queria trazer um outro ponto que é o seguinte. O que eu falei para vocês? Que o orçamento ele é feito uma vez por ano, normalmente a partir de setembro, outubro, né? Ele permeia as áreas da empresa para uma série de discussões e priorizações. E ao longo do ano você acaba revisitando esse orçamento a cada 3 meses. Aí eu me pergunto, assim, eu queria provocar vocês com essa pergunta. Poxa, será que eu parar algumas horas, uma vez a cada 3 meses, para avaliar o que foi feito pela empresa, será que é um grande sacrifício? Será que não faz sentido eu questionar o que a gente fez nos últimos 3 meses, especialmente se o desempenho não tiver sido o desejado, né? Porque quando o desempenho foi desejado, você ainda pode dizer, não, tá tudo funcionando, vamos tocar em frente, o que é uma mentira, né? Porque você pode ter tido um bom desempenho por várias razões, inclusive por sorte, né? Mas ainda assim você poderia, não, mas vamos deixar isso para frente. Mas quando mas em empresas que a gente claramente tem problema de gestão, problema de resultado, essa resistência que as pessoas têm de se reunir e ver essa peça orçamentária, ela me parece surpreendente, né? E mesmo
a que palavra eu poderia usar? A ansiedade, a falta de paciência das pessoas em ficar numa sala com outras pessoas por 3, 4 horas, né? Tudo bem que muitas vezes a participação dessa pessoa é de 10 minutos, mas é aquela oportunidade que ela vai ter única de ver as outras áreas da empresa, o que está sendo feito. Então, esse convite que eu queria fazer para vocês com relação ao orçamento como meio de gestão para projeção e planejamento, eu acho isso muito importante e acaba sendo um pouco desvalorizado. Eu acho que o orçamento também atua como um canal de comunicação e coordenação, né? Você, por meio da peça orçamentária, você acaba podendo mostrar para todas as áreas da empresa o que se espera de cada área e mais que isso, né? Implicitamente, nas entrelinhas, a gente acaba vendo o que é prioridade ou não. Porque se você parar para pensar que tua área não recebeu dinheiro e outra área recebeu muito, ficou claro que a tua área não é prioridade e outra área é. Por outro lado, se a sua área recebeu dinheiro, você esteja preparado para dar resultado, porque vai ser cobrado por conta exatamente desses recursos que foram aportados, né? Além disso, há quem diga que o orçamento acaba sendo um instrumento de motivação. É menos o orçamento propriamente dito e mais a questão daquelas metas que a gente tem trimestrais para serem batidas, né? Esse ponto aqui é um pouco polêmico, né? Tem muita gente que funciona bem com cobrança, com meta, com desempenho, mas muitas pessoas mesmo, eu diria que a maioria, fica incomodada. E fica incomodada por uma razão muito simples. Quando você vai lá e bate a meta e está tudo bem, ninguém vai perguntar como é que você fez, mas quando você não bate a meta, muita gente vem te questionar por que você não bateu, o que você fez de errado. E acaba havendo uma exposição, tanto profissional como pessoal das pessoas, né? Então, esse instrumento de motivação eu trouxe para vocês porque está na literatura, mas ele também é questionado, né? Instrumento de avaliação e controle, de fato, ele você acaba tendo tanto um controle maior da sua empresa, já que você fica acompanhando o resultado dela. E mais que isso, não só o resultado, mas os fatores que levaram ao resultado de forma trimestral, isso te possibilita a avaliação que está sendo feita e além disso, controle também. Porque na medida em que você é, entende os números que geraram o teu resultado, e aí eu estou falando de controle no sentido de controle financeiro, não aquele controle de auditoria, você consegue pilotar a sua empresa, você consegue saber o que deu errado, você sabe o que você pode mudar também, né? É também uma fonte de informação para tomar de decisão, né? Se a pessoa for inteligente, essa periodicidade trimestral ela acaba te possibilitando mudar de curso muito rapidamente, né? As tendências elas mudam muito rapidamente e há setores que essas tendências mudam de forma muito mais rápida. Então, se você não tiver um instrumento periódico para você fazer essas modificações, você acaba tendo um problema de gestão ineficiente da empresa. Quais devem ser os princípios gerais da estruturação do plano orçamentário? Bom, isso aqui a gente está muito relacionado com aquela área da controladoria, né? Que a gente tenta trazer assim as ideias gerais de como fazer esse plano orçamentário, mas basicamente você deve se orientar para objetivos, né? A gente lembra que a visão de longo prazo é um objetivo e o caminho que eu vou fazer para chegar nessa visão, que é exatamente o que o orçamento me traz, também deve ser pautado em objetivos, né? Só para a gente pensar um pouquinho, pessoal. Culturalmente, nós brasileiros não temos uma cultura de planejamento, né? Eu vou dar um exemplo ruim, mas a Alemanha, nos campos de concentração, ela tinha todo o controle de quem estava lá, ela tinha um controle muito preciso, mesmo não tendo computadores, né? É um exemplo ruim porque foi um uso para o mal. Mas o fato é que a gente vive num país em que esses controles eles não são muito bem feitos. E por que a gente deve fazer um planejamento? Por que ele é importante assim? Vocês já se questionaram? Por que eu deveria fazer um planejamento e por que eu não simplesmente deixo a vida me levar, a vida leva eu? A questão é a seguinte: quando você planeja, você tem tempo para verificar diferentes alternativas para fazer uma mesma coisa. Isso te leva a uma maior eficiência e uma maior eficácia
daquilo que você está fazendo. Quando você simplesmente vai vivendo o dia a dia, você toma aquela decisão de curto prazo, aquela decisão possível, mas que a gente sabe que muitas vezes não é a melhor decisão. Quando você passa por um processo de planejamento, normalmente a gente acaba buscando a melhor decisão. O planejamento tem também um outro objetivo, que é o seguinte: quando a gente fala de planejamento, a gente tem que pensar nos grandes ciclos, né? As pessoas, elas entendem dos ciclos, mas elas têm dificuldade de colocar aquilo na vida delas. Então, por exemplo, quando eu falo num ciclo de Copa do Mundo, é a cada 4 anos. Quando eu falo, por exemplo, no ciclo eleitoral, também é a cada 4 anos, só que o ciclo eleitoral, por a gente ter um sistema que mistura eleições a cada 4 anos para presidente, governador, deputados federais e estaduais, com outro ciclo também de 4 anos, mas que é defasado em 2 anos para prefeitos e vereadores, o ciclo político no Brasil ele acaba sendo de 2 anos, né? Porque a gente tem que lembrar que os governadores e os deputados federais e estaduais eles precisam dos prefeitos para se eleger e reeleger. Então, eles não simplesmente somem por 4 anos e voltam 4 anos depois. Não, a cada 2 anos eles estão disputando direto ou indiretamente algum pleito. Né? O ciclo da educação. Uma criança entra na escola aos 3 anos, se tudo der certo, ela vai para a faculdade aos 18, forma aos 23, um curso de 5 anos, e se ela não vier fazer mestrado, 23. Então, são 20 anos. Se ela vier fazer um mestrado, um doutorado, isso pode chegar a mais 23 com 6, 29 ou 30 anos. Então, a gente está falando de 27 anos de educação. Né? Ou seja, é um ciclo muito longo. É um ciclo muito longo. Então, se a gente pegar um ciclo de educação, que é um ciclo longo, e você tiver uma política que é focada no dia a dia, quer dizer, a cada ano, a cada governo, a cada mudança de administração, você muda aquela política, o que acontece é que você, no final, você não tem uma eficácia grande daquela política. Até para eu poder verificar se a política está sendo bem sucedida ou não, eu preciso que pelo menos uma turma complete para a gente saber se funcionou ou não. Né? E como é um ciclo muito longo, em teoria, eu deveria ter uma certa estabilidade nesse ciclo. Tem uma outra questão do planejamento, que aí vai além do ciclo, que é a questão de sequenciamento das ações. Por exemplo, eu tenho um ciclo que é um ciclo de infraestrutura, por exemplo, transporte ferroviário. Não adianta eu querer fazer tudo em um ano. Eu sei que, por exemplo, vai ter uma parte que vai ser a terraplanagem da área da ferrovia. Tem outra parte que vai ser a colocação dos dormentes lá. Tem outra parte que vai ser a sinalização. Então, tem todo um sequenciamento. Ao longo do tempo, como é um projeto que dura 5, 10, 15 anos, eu não vou fazer tudo no curto prazo. Eu vou fazer a primeira etapa algumas ações, a segunda etapa algumas ações, a terceira etapa algumas ações e assim por diante. Mais que isso, eu vou dar mais um argumento para vocês diferente. Muitas vezes a realidade que a gente precise que exista para que a nossa empresa atinja a visão dela, a realidade não existe e depende da gente criar essa realidade. Vou dar um exemplo. Na época do Steve Jobs, ele criou um negócio chamado iPod. Quem for mais velho vai lembrar que o iPod era um tocador de música. Até então ninguém se preocupava com o iPod. As pessoas usavam, no máximo, um Walkman, que era aquele de fita cassete, depois usou um Discman, que era um da Sony, que você botava um CD e ele tocava, até que alguém criou uma coisa digital, que foi aliás, foi criado antes do iPod, e a Apple veio e criou um produto revolucionário que vendeu para burro e que foi a porta de abertura para outros produtos. Né? Outro produto que foi assim, e não se enganem, já havia havido tentativas anteriores de tentar emplacar, mas nunca tinha dado certo, são os iPads, né? Os tablets. Até então, já se havia tentado fazer tablet, né? Mas nunca tinha ido para frente. A Apple veio e lançou um tablet que criou um mercado para isso. Então, muitas vezes, para que o nosso objetivo seja atingido, eu preciso mudar a realidade daquele local, eu preciso mudar as condições básicas. Por exemplo, quando eu vou falar numa cidade pequena, um morro ou uma situação de exposição social, não adianta eu chegar com uma empresa com investimentos em indústria de tecnologia e tal, se eu não der uma educação para aquele povo. Então, a etapa anterior é eu formar as pessoas, é eu mudar a realidade daquelas pessoas. Então,
Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque essa dificuldade que as pessoas têm para entender que o planejamento é uma parte essencial para que a gente dê certo, é que torna o nosso país um país tão complicado, né? A gente acaba tendo uma economia que não cresce já faz bastante tempo, e isso é muito ligado a essa visão de curto prazo. A gente está sempre buscando a solução daquele problema de curto prazo e não tem a maturidade para entender que eu tenho que ter soluções de longo prazo, né? Na minha visão, isso é uma coisa bastante complicada. Bom, a gente também tem como princípio geral o envolvimento dos gestores, né? Vamos lembrar que, primeiro, os gestores são as pessoas que vão conduzir cada uma das áreas para atingir os objetivos daquela meta. Então, nada mais natural do que envolvê-las no processo. Só que os gestores têm um outro papel, principalmente a autogestão, que é engajar a equipe nesse processo, né? Como eu já falei para vocês, muitas vezes as pessoas não têm noção da importância de você fazer um planejamento e acabam não levando isso muito a sério, acabam não cumprindo aquilo que era esperado delas, e isso é complicado. Então, se os gestores não estiverem envolvidos nesse processo de orçamentação, né, de um processo orçamentário, você acaba tendo um desempenho pior do que podia. O orçamento também é uma ferramenta de comunicação das empresas. Então, um princípio do orçamento é que tudo seja transparente. Por exemplo, se você não explicita as restrições do orçamento, os objetivos, o que que acontece? Você acaba tendo o que a gente chama de informação assimétrica. Então, algumas áreas podem agir com base nas informações que ela tem e isso levar, por exemplo, a um subótimo desempenho da empresa. Então, a gente tem sempre que melhorar a comunicação. Expectativas realistas, né? Porque a gente tem que lembrar que não adianta você colocar metas e colocar objetivos e colocar resultados esperados que não sejam possíveis de serem alcançados. Isso acaba sendo um tremendo desmotivador, porque eu já começo sabendo que eu não vou bater aquilo, né? A meta tem que ser desafiadora, mas tem que dar uma sensação de que eu consigo. Se você colocar uma meta que é impossível, você nem começa. Você fala, cara, não vou nem fazer, porque não faz o menor sentido, entendeu? Essa questão de meta é muito engraçado que é uma mistura meio de meta com comunicação, mas não vale só para orçamento, vale geral. Um dos erros mais comuns que a gente vê em gestão é falta de clareza ao se demandar alguma tarefa. Vocês já devem ter participado de algum evento, vocês já devem ter sofrido algum tipo de resultado desse tipo de coisa. Quando, por exemplo, um chefe te pede algo que não é bem claro do que ele quer, ele te pede algo mais ou menos assim, e você tenta interpretar o que a pessoa queria, tenta fazer o melhor que você pode, gasta um tempo danado, e quando chega, essa pessoa demonstra uma grande insatisfação porque você não fez o que ela queria. Muitas vezes, essas pessoas acabam sendo até grossas, né? Mal educadas, assim, de xingar, de reclamar, quando na verdade a culpa é delas, é um problema de comunicação, de falta de clareza no que se queria, né? Você não pode esperar que a pessoa faça o que você não falou, né? Esse é um problema de comunicação. E o outro é você botar uma barra alta demais, né? A gente tem que lembrar que pessoas diferentes têm barras diferentes. Não adianta eu cobrar muito de uma pessoa que não está preparada ainda, não tem maturidade para lidar com aquela tarefa. E ao mesmo tempo não adianta eu baixar a barra de um cara que é bom, que eu vou desmotivá-lo, ele vai trabalhar de forma não ótima. Então, as expectativas têm que ser realistas quando você for fazer. Além disso, a gente tem que ter uma aplicação flexível. O orçamento não é para ser amarrado, ele é para ser um direcionador. Agora, ele tem que ser um direcionador rígido durante a sua execução. Ao final do prazo de revisão, que normalmente é 3 meses, você tem que ter a flexibilidade para reajustar a sua atuação. Porque se você não puder reajustar, o que vai acontecer? Não faz nenhum sentido você saber que está no caminho errado e você continuar traçando o mesmo caminho, né? Normalmente, assim, olha, não cumpri a meta no primeiro trimestre, por quê? Porque eu errei nessa estratégia. Vamos corrigir, vamos reavaliar os números, né? A gente tem muito medo de reavaliar número, mas às vezes a gente pode reavaliar para cima, né? Ou diferente. Por que eu não bati a meta? Isso é uma coisa que também é importante que a gente reflita, sabe, pessoal? Por que que as pessoas não batem metas? Bom, elas podem não bater metas por várias razões. Normalmente, a gente assume que as pessoas estão imbuídas de um espírito
para bater essa meta. Então, porque aquele cara que é simplesmente o preguiçoso, o encostado, o vagabundo, esse cara não tinha nem que estar na empresa. Então você tinha que mandar esse cara embora. Mas supondo que é um cara bom, que é um cara preparado e não bateu a meta, não cabe uma bronca nele porque ele não bateu. Cabe perguntar, cara, o que é que você não sabe que você precisaria saber para bater a meta? Se o cara soubesse como bater a meta, ele teria batido. Se ele não bateu, é porque faltou o quê? Faltou conhecimento, né? Ah, William, não faltou conhecimento. O mercado mudou e as condições mudaram. Tudo bem, então não faltou conhecimento, faltou. Foi uma questão externa à empresa. Mas será que ele não podia ter feito nada para se preparar para isso? Então, é uma visão de acolhimento. É lógico que é um acolhimento meio cuidadoso, né? Porque se a gente também acolhe e nunca tem uma mão rígida para cobrar, você acaba baixando o desempenho da empresa. Mas você também não pode, cada vez que tem um problema, cortar a cabeça. Então, essa aplicação flexível é exatamente isso: é você tentar entender o orçamento como um direcionador rígido o suficiente para te levar para onde você quer, mas flexível o suficiente para não perdurar os erros por muito tempo, né? É um ponto aqui que eu acho que é mais de gestão do que de orçamento, é a questão do reconhecimento dos esforços, né? O que acontece? O processo orçamentário ele demanda muito tempo, demanda muito esforço das pessoas envolvidas e gera muito conflito. A gente tem que lembrar que o orçamento é a tentativa de gerir recursos que são escassos da empresa. Então, na medida em que eu tenho que fazer uma gestão de recursos escassos, uma área ou outra sempre vai ficar deficitária em relação ao que ela precisa, né? Áreas que empresas privadas são muito fragilizadas na elaboração do orçamento são aquelas áreas que não geram valor para a empresa no sentido de criar produtos ou gerar serviços, né? Aquelas áreas que são simplesmente despesas. Normalmente essas áreas não têm muita moral, não. E elas vivem com uma preocupação constante de terem seu orçamento cortado e às vezes as pessoas serem até demitidas. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso para demonstrar que, por gerar muita tensão, o bom gestor deve reconhecer os esforços de todo mundo nesse processo, né? Bom, e as críticas? As críticas, muitas vezes, eu acho elas um pouco injustas e às vezes até de pessoas que nem participam de processos orçamentários ou não sabem fazer esse processo. Mas tem gente que defende que o orçamento é uma ferramenta ineficiente para a gestão e gera frustração com os resultados obtidos, né? Eu posso dizer da minha experiência o seguinte: em empresas grandes, ele é utilizado, ele é uma ferramenta efetiva, tá? Principalmente para alta cúpula, né? O Conselho Fiscal, ele, na verdade, ele acaba situando acima da própria diretoria, do Conselho de Administração, porque ele é o fiscal do que eles estão fazendo. Então, para esse nível de dirigentes, o orçamento é uma peça muito eficaz, né? Porque você tem noção se a empresa está indo ou não para onde ela estava querendo ir, né? Essa questão de instrumento de ser uma ferramenta ineficiente para gestão, eu discordo totalmente. Ela é eficiente naquilo que ela se propõe, que é quantificar os números da empresa para mostrar se ela está gerando no resultado. Agora, eu não posso esperar que o orçamento faça a gestão, por exemplo, de vendas, né? A gestão de vendas está muito relacionada com ações de vendas e marketing. Eu não posso esperar que o orçamento faça a gestão de recursos humanos ou de produção. O que o orçamento está se propondo a fazer é simplesmente dizer se a alocação dos recursos naqueles investimentos, né, que a gente trouxe, né, basicamente equipamentos, mão de obra, matéria-prima, estão gerando resultados palpáveis e resultados que valem a pena para a empresa, né? Você está agregando valor. Enfim. Uma outra crítica é que o orçamento ingesta demais a empresa, impedindo a criatividade e o empreendimento dos gestores setoriais, empreendedorismo, né, dos setores, provocando conformismo, medo ou insatisfação. Bom, provavelmente há lugares em que o orçamento realmente ingesta a empresa, né, que você tem um orçamento que acaba tolhindo a criatividade dos gestores. Por outro lado, até que ponto eu posso ter uma criatividade muito grande em empresas muito grandes, né? Vamos pensar, porque no final das contas, quando a empresa é muito grande e você não tem controle, ela acaba virando um organismo disforme, né? Que em vez de ir para uma direção única, cada área acaba defendendo seu próprio interesse e você acaba tendo uma ação menos eficiente.
até onde eu percebo da experiência prática que eu tive com orçamento, ele conforma e direciona, mas ele não limita, entendeu? Se você está fazendo o que é para fazer, ele de fato vai te limitar, mas ele vai te limitar, não, ele vai conformar seu esforço. Vai dizer o seguinte, olha, a gente está lutando para um market share de, sei lá, 3%. A gente está lutando por uma inadimplência menor que 2%. A gente está lutando por vendas de certo tamanho, né? Então, não adianta uma área vir falar, não, mas eu queria mudar o sistema de, 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 de- de relacionamento com os clientes e tal, se isso não virar resultado. Então, é um pouco isso, assim, sabe? Eu acho que algumas críticas não são justas. A terceira crítica que eu acho injusta é essa impossibilidade de utilização desse ferramental em situações crônicas de variações de preço. Eu acho exatamente o contrário. O orçamento, ele acaba, principalmente quando ele é revisto a cada 3 meses, ele acaba possibilitando a empresa repensar o seu planejamento exatamente para se adequar a essa variação de preço, né? Imagina, por exemplo, uma empresa que é muito dependente de energia elétrica e que acabou se deparando esse ano com essa questão da, 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 da subida das tarifas por conta do regime hídrico. Se essa empresa não se repensa a cada 3 meses ou em período equivalente, você acaba tendo uma empresa que vai continuar agindo como se o preço da energia elétrica ou da gasolina tivesse permanecido igual, quando na verdade isso não aconteceu. Enfim, esse último aqui eu acho que tem uma certa razão, que é o seguinte: existe uma dificuldade muito grande para obter os dados quantitativos para as previsões de futuro. Por que essa dificuldade existe? Basicamente, você não. Assim, muitas empresas têm muitas informações, têm muitas interrelações, têm muitas variáveis que são interdependentes. Então, de fato, você construir um modelo orçamentário que faça uma previsão muito precisa é um desafio. Por outro lado, o simples trabalho de você juntar essas informações e questionar esse tipo de coisa, talvez valha até mais do que o próprio resultado final, né? O fato de você questionar as ações da companhia, questionar o que está sendo feito, questionar se aquilo está correto, talvez valha até mais do que o número final, né? Então, essa dificuldade, ela existe, mas ela tem que ser modulada para o tamanho correto, né? É altamente consumidor de tempo e recursos e criação de excesso de rotinas contábeis. A criação de excesso de rotinas contábeis pode acontecer. De fato, o orçamento toma muito tempo. Agora, a gente tem que achar um equilíbrio entre um orçamento que atenda a necessidade. E qual é a necessidade? Que é alinhar o curto prazo com a visão que a gente tem da empresa, e fazer isso de uma forma que eu não gaste tempo excessivo com a ferramenta, porque vamos lembrar, essa ferramenta é um direcionador de decisão, mas a decisão tomada, aí é a operação da empresa que vai ser relevante, né? O orçamento não pode ser autocentrado a ponto de consumir tanto tempo a ponto de prejudicar o resultado da empresa, não. Ele tem que consumir, faz parte da nossa obrigação questionar o que a empresa está fazendo. Agora, eu não posso passar 3 meses, 4 meses discutindo coisas que vão mudar a cada 3 meses, né? Outra dificuldade é a falta de cultura orçamentária. Muitas empresas simplesmente têm dificuldade de planejamento, então você acaba tendo uma gestão muito do dia a dia. E a tecnologia de informação inadequada, quando você usa sistemas para fazer esse orçamento, que são sistemas ineficientes. E quais são as vantagens do processo orçamentário? Bom, ele obriga os administradores a pensar à frente pela formalização de suas responsabilidades. É aquilo que eu falei. Você obriga, você coloca numa peça que vai ser utilizada como um instrumento de avaliação o alinhamento do que você quer hoje com o que você quer no futuro, né? Você acaba obrigando os gestores a pensar assim. Ele também ele dá as expectativas com relação ao que se espera da empresa, e isso possibilita uma avaliação de desempenho, né? Além disso, ela coordena os esforços da organização como um todo para que a gente consiga ter uma gestão que seja adequada ao que se espera da empresa. Bom, a gente fala um pouco da cultura orçamentária. A gente falou pouco de cultura organizacional nesse curso, né, pessoal?
Pessoal, olha só. O tema cultura organizacional parece um tema mais humano, né? Menos quantitativo, um tema mais, uma questão mais soft. Só que a cultura organizacional, ela acaba sendo uma característica que se torna um dos diferenciais estratégicos da companhia, né? Ela cria uma vantagem competitiva, uma vantagem comparativa, que é difícil de você conseguir bater quando um concorrente seu tem isso. E parte dessa cultura organizacional vitoriosa é você ter uma cultura que a gente chamou aqui de cultura orçamentária, mas na verdade é uma cultura de planejamento, execução e cobrança de resultado, né? A questão orçamentária é simplesmente uma ferramenta para você inferir resultado e cobrar performance. Então, empresas que você cobra performance de forma radical, normalmente as pessoas estão submetidas a uma tensão muito grande, mas são empresas que entregam resultado, né? Você acaba tendo resultado no final das contas. Agora, empresas que são muito acolhedoras, empresas que passam muita mão na cabeça, o ambiente de trabalho é maravilhoso. Agora, em compensação, você pode ter uma questão de baixo desempenho, né? Repara, eu não estou falando que uma cultura acolhedora te leva a baixo desempenho, mas você pode sim ter, a partir de uma cultura acolhedora, uma redução da cobrança das pessoas. E aí você acaba prejudicando o sistema como um todo, né? Algumas definições relevantes. Bom, planejamento aqui basicamente é a criação e estabelecimento de planos gerais ou específicos, os quais não necessariamente têm um único critério de horizonte de tempo. Em geral, a mensuração dos planos tende a ser de caráter sintético, ou seja, poucos e grandes números, formalizados apenas o suficiente para os executivos da cúpula da empresa, né? O que é a previsão? A previsão é uma coisa mais específica, né? Quer dizer, ela mede as expectativas de acontecimento e desejabilidades, geralmente quantitativas, né? Via de regra, as previsões antecedem ao programa orçamentário e são a base para a elaboração das peças orçamentárias. O que é a projeção? A previsão. Previsão é quando a previsão de vendas, a previsão de custo de mão de obra, a previsão do preço da gasolina. Você tenta antecipar essa previsão. E só para a gente lembrar, é, não se espera, galera. Deixa eu voltar aqui, porque eu já falei isso na quinta aula, mas é importante debater de novo. Não se espera de ninguém que acerte projeções, que acerte previsões, pelo simples fato de que ninguém prevê o futuro, né? Então, se alguém questionar, mas você me cobrou que eu acertasse a previsão, não, a gente faz o melhor possível naquela projeção pontual, que é aquela básica que a gente trabalha, mas conforme eu falei para vocês na quinta aula, você só pode ter um pouco mais de segurança na medida que você trabalha com faixas. Então, eu faço uma previsão pessimista, uma neutra e uma otimista. Se por acaso você for razoavelmente preciso, o cenário real vai estar entre essas. E aí você pode dizer, olha, se ele passou no otimista, passou no pessimista, né? Se esse projeto ele foi sustentável nos dois cenários, eu posso dizer que ele a chance dele ser sustentável em qualquer cenário é grande, né? Porque a gente tentou mapear os piores cenários. Bom, orçamento é a expressão formal de planos de curto prazo, normalmente um ano, baseados nas estruturas empresariais existentes e já programadas. Decorre dos planos operacionais na parte que é relativa ao próximo exercício contábil, ou seja, programação operacional. Aí a gente tem a projeção, que é a mensuração econômica das previsões, né? A gente tem uma previsão que está ligada a tentar estimar o valor do futuro, mas a projeção é a técnica matemática que faz esse cálculo. E a simulação econômica ela está relacionada com um conjunto de projeções e previsões para tentar ver o desempenho dos agregados macroeconômicos, né? É engraçado, muita gente não entende por que a gente discute os agregados macroeconômicos, né? Por exemplo, muita gente não sabe por que a gente ouve o Ibovespa todo dia, né? A bolsa subiu, a bolsa caiu. Uma grande quantidade das pessoas não tem sequer noção do que é a bolsa. O que a bolsa mostra, pessoal? Por que é importante que a gente entenda esses agregados macroeconômicos? A bolsa, por exemplo, a bolsa não é bem um agregado macroeconômico, não, mas ela é um número que é relevante para a economia. Ela mede basicamente o valor de mercado de um grupo de X empresas, hoje eu não tenho esse número de cabeça, que refletem basicamente o valor da nossa economia. Então, na hora que você fala, por exemplo, que o índice Bovespa caiu 10%, o que você está dizendo é que o preço de mercado daquelas empresas que compõem o índice caiu 10%. Como aquelas empresas que compõem o índice, elas representam grande parte em volume de capital das empresas do Brasil,
E a gente pode dizer que aquilo é uma proxy porque aconteceu no valor das empresas do Brasil. E por que isso é relevante? Isso é relevante porque isso demonstra a maior confiança ou desconfiança dos investidores e acaba fazendo com que o empresário preparado ele fale, não, peraí, a bolsa está caindo porque eu estou perdendo credibilidade na minha economia. Né? Que tipo de outro agregado econômico eu posso analisar? Taxa de juros, né? Taxa de juros, taxa de desemprego, crescimento do PIB. Ora, se eu tenho uma projeção que vai cair o PIB no ano seguinte, não faz sentido nenhum eu investir agora, porque provavelmente a demanda pelos meus produtos vai cair e eu não vou ter para quem vender. Então, essas simulações econômicas, elas transcendem um pouco a empresa e trazem informações que são relevantes para a gestão. A gente traz aqui um conceito chamado orçamento base zero. O que é o orçamento base zero? Basicamente, o orçamento base zero é aquele orçamento em que você rediscute tudo. Você questiona se as despesas ainda fazem sentido ou não. Você questiona se eu tenho que escolher entre políticas diferentes da empresa. Né? Às vezes, duas políticas fazem sentido, mas eu só tenho dinheiro para uma. Então, o orçamento base zero ele acaba eliminando aquele que não é relevante e ficando com o que é relevante. Agora, qual que é o problema do orçamento base zero? Basicamente que você tem um trabalho de repensar tudo que é relacionado à despesa e receita dessa empresa. Então, você acaba tendo um trabalho danado para poder fazer esse orçamento. Então, em teoria, você deveria fazer isso em algum momento, né, com alguma frequência, assim, digamos, 4, 5 anos assim, mas não dá para você fazer todo ano. E aí a gente cai no orçamento tradicional, que é simplesmente eu assumir que no ano que vem algumas variáveis vão ter uma continuidade, né? Elas devem subir de valor por uma questão de mercado mesmo, né? Mas acaba que você tem que ter uma certa continuidade nisso, né? Bom, não é que isso aqui é aquilo que a gente já acabou de falar, né? E como é que deve ser feito o orçamento? Como é que é o processo orçamentário? Bom, você tem um conjunto de pessoas, sistemas, recursos, materiais, enfim, para tocar. Normalmente a execução disso fica na mão dos controles da empresa, sob delegação do conselho de administração, da diretoria da empresa. Né? A gente tem pessoas que estão que dão não enforcement, mas dá a delegação para que a área de controladoria venha de fato a fazer orçamento. Né? Enfim, quais são os passos? Primeiro, estabelecer a missão e os objetivos corporativos. Né? O objetivo corporativo a gente pode um pouco chamar de visão da organização. Depois, estruturar as assunções ambientais, bem como as principais restrições à execução do orçamento. O que eu estou dizendo com isso? Eu tenho as minhas hipóteses, né? As minhas considerações e as restrições. Então, não adianta eu dizer que eu vou crescer 10% ao ano ou 20% ao ano se eu não vou conseguir crescer o tamanho da minha operação. Né? Só para lembrar, muita gente acha que o melhor dos mundos é você crescer de qualquer forma. Até para você conseguir vender muito, você tem que estar preparado para vender muito. Então não adianta eu gastar uma grana preta com vendas, né, com marketing de vendas, se na hora que o cara vier comprar eu não tiver para entregar, porque daí vai ser o contrário. Em vez de comprar, de aumentar minha operação, eu vou queimar o filme, eu vou perder cliente, exatamente pela falta de capacidade de entregar as coisas. Né? Então tem que ser bem pensado. O orçamento tem que ser elaborado com base na função, em função das restrições que a gente tem. Né? A restrição nem sempre é dinheiro, a gente pode ter uma restrição de tempo, uma restrição de quadro, uma restrição de talento, de gestão, enfim, mas ele tem que ser feito com base nisso. Você elabora orçamentos, suborçamentos, né? Para áreas específicas. Então, você primeiro elabora o orçamento, depois você consolida tudo e você consolida todos os documentos num orçamento mestre que vai servir de direcionamento para a empresa. Né? É, esse orçamento tem que ser revisto à luz dos objetivos da organização. Né? Se ele for aprovado, ele passa a ser a peça e você monitora os resultados e faz ajustes, né? para adequar à realidade. Né? Conforme eu falei para vocês,
o orçamento tem que ser, ele tem que te ajudar a ir na direção que você precisa, mas ele não pode ser um impeditivo da gestão da empresa. E qual que é a estrutura do orçamento? Basicamente, você pode ter o orçamento operacional, de investimentos e financiamentos e a projeção dos demonstrativos contábeis. Moçada, olha só, dependendo do nível da organização que você está, dependendo da área que você está, cada pessoa vai ver o orçamento de uma certa forma. Por exemplo, para os conselhos, eles estão muito pouco preocupados. Quando eu falo conselho, conselho de administração, fiscal e a própria diretoria, né? Não há muita preocupação com os detalhes orçamentários por área, né? A não ser que seja a área do cara, que ele vai ter um grande projeto ali e tal. O que você quer saber é a projeção dos demonstrativos. Você quer saber o seguinte, olha, o que vai acontecer se esse orçamento der certo? Qual vai ser a minha mudança de resultado? Se eu vou ter lucro, vou ter prejuízo, né? Se eu vou ter algum problema de pagamento, enfim. É isso que as pessoas querem, né? Essa outra parte, ela acaba sendo meio para outras áreas da empresa, tá? Eu não estou dizendo que elas não são importantes, mas elas são menos utilizadas, assim. Você não tem um cuidado tão grande assim. O que é o orçamento empresarial? Ele contém a maior parte das peças orçamentárias, né? E o que ele vem? Ó, orçamento de vendas, produção, compra de materiais, despesas departamentais, enfim. O livro de controladoria do Padovese, ele tem esse ponto aqui bem legal, assim, sabe? Vale a pena vocês darem uma olhada. Assim. Ele lista exatamente o que você tem que pensar na parte operacional. Né? Enfim, você tem aqui o consumo de materiais indiretos, mão de obra direta e indireta, centro de custo, enfim. O que tem o orçamento de investimento e financiamento? Basicamente, o que vai ser investido. Né? Investir é você aumentar a capacidade da sua empresa para produzir as coisas ou repor essa capacidade. Né? Financiamento é como você vai pagar aquilo. Né? E o orçamento de despesas financeiras, enfim, é o pagamento. E a projeção é basicamente você fazer o que a gente já, na aula de valuation, a gente fez, que é com base nas premissas, a gente projetar o balanço para no final saber se a gente está indo ou não na direção da visão que a gente queria, né? Principalmente do ponto de vista financeiro. Só um detalhe, no livro do Padovese ele traz várias projeções e tal. Eu acho que a gente deve fazer basicamente três. Balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa. Né? Acho que não faz muito sentido projetar muito mais que isso, não. A gente usa isso aí e às vezes uma tabela de valor agregado, um valuation, alguma coisa assim. Mas normalmente são esses três balanços que eu estou falando para vocês. Aqui é um exemplo de orçamento, né, que a gente usou em exercícios anteriores, assim. A gente já passou uma lista para vocês vão ter lá um exemplo resolvido e outros exemplos para vocês fazerem. Mas basicamente é isso. Isso aqui é uma projeção do ADRE, tá vendo? Eu tenho aqui 2013, primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. Eu tenho a projeção para o final do ano, o orçado para o final do ano. E à medida que o tempo for passando, eu tenho o executado. O que acontece? Se eu fiz uma projeção de 94.430 de meta de lucro líquido, e por acaso a previsão que frustrou no primeiro e segundo trimestre, eu tenho que dar um jeito de mudar as minhas premissas de receita aqui. E aí não é mudar o número, tá, pessoal? Porque roubar no número é fácil. Botar o número, planilha aceita qualquer número. Agora, você tem que dizer o seguinte: olha, eu vou aumentar minhas vendas. Ok, mas como? Ah, eu vou prospectar mais. Ok, mas como você vai prospectar mais? E você tem que ir digerindo o como você vai fazer as coisas até que, de fato, a projeção reflita uma expectativa de esforço, um direcionamento de recursos para que você possa, enfim, cumprir a sua meta. Então, era mais ou menos isso, pessoal. A mensagem que eu passo para vocês é para vocês lerem a apostila e principalmente para vocês fazerem o exercício da aula 7, o exercício quantitativo, por uma razão muito simples. A gente só vai aprender a fazer um orçamento da parte quantitativa se a gente fizer, né? Então tem pelo menos dois exercícios lá que você projeta com base no orçamento de tendências. Simplesmente você carrega para o indexador, a vida é relativamente tranquila. E o outro exercício dado que eu não bati a meta, não bati o orçamento do primeiro semestre, o que eu tenho que fazer no segundo semestre para bater essa meta, tá? O exercício está resolvido na apostila, então não faz muito sentido explicar como é que foi feito. E na aula presencial, na aula síncrona,
eu volto para vocês para a gente ver isso certinho, se vocês tiverem alguma dúvida. Tá bom? Boa sorte, vamos para a 8ª aula.